Graça e paz, irmãos e irmãs da Torre de Oração do Presbitério do ABC. Mais cedo no dia de hoje, sexta-feira, eu publiquei nas minhas redes algumas fotos. Duas das minhas mãos calejadas, uma do quintal da casa da minha mãe em Goiânia, outra com todo o mato que eu arranquei com a mão, e outras duas que eu vou tentar colocar aqui no vídeo, espero que esteja aparecendo para vocês, dois tipos de mato específicos que me chamaram a atenção. Eu estou matutando essa reflexão desde as minhas férias no ano passado. Então vamos pensar aí, intencionalmente. Hoje não estou fazendo vídeo do meu mini escritório no quarto, mas aqui no corredor de casa, para a gente ter essas plantas de fundo. Hoje não temos trilha sonora, hoje a ideia é ouvir o vento, é falar com tranquilidade, embora haja barulho de carro, embora haja buzinas. Na realidade, essa é a dinâmica da nossa vida. A gente precisa aprender a ter quietude não só quando há silêncio, mas especialmente quando há barulho. O mundo não tem que silenciar para você se aquietar. Isso é escolha sua. Você não precisa deixar o barulho de fora fazer barulho dentro de você. Pois bem, então nesse lugar, em meio ao barulho natural da correria das pessoas, da natureza e da vida, nós vamos refletir. Enquanto eu arrancava o mato com a mão, eu percebi que o que calejou a minha mão foram os matos mais difíceis de arrancar. Os matos superficiais eu puxava sem muito esforço e a raiz saía. Mas eu fiquei encabulada com a profundidade dos outros matos. Me exigiram força para puxar e mesmo assim eu não consegui todos. Depois meu pai tirou os que eu não consegui com um alicate, puxando, fazendo força na raiz. E o que eu refleti, quero compartilhar, é que na nossa vida também aparecem mato, ervas daninhas, coisas que estão ali para sugar a umidade do solo, são coisas que a gente não plantou, não são bonitos, não embelezam o nosso quintal. São plantas intrusas. Dentre esse mato tinha uns que tinham aqueles espinhos que prendem na roupa da gente, me machuquei com alguns deles. Pois bem, sabe o que o mato significa na nossa vida? Todo defeito que a gente não queria ter, mas tem. Todo sentimento negativo que a gente deixou florescer. Muitas vezes a nossa alma está como um quintal desleixado, com um acúmulo de mato. E é isso. Mato é sinônimo de defeito de caráter. Mato é sinônimo, nessa nossa reflexão, de pecado secreto. Mato é sinônimo de maus hábitos. Tudo isso é mato na nossa vida. Só que, infelizmente, nem sempre a gente arranca o mato no começo, quando ele ainda não criou raiz profunda, quando ele está superficial. Quando a gente rapidamente percebe e toma providência de nos santificarmos, de buscarmos a Deus, de termos novas atitudes, a gente não machuca a mão, a gente consegue mudar de vida. Mas o problema é que tem muita coisa errada na nossa alma,
que a gente está deixando lá há muito tempo. E aí esse mato da nossa alma já criou raiz. E a raiz está funda. E agora para tirar, nós vamos ter calo nas mãos. Vai ser difícil. Às vezes vai precisar de alicate. É mais difícil arrancar um defeito, um mau hábito, um pecado, quando ele já se alojou. Ainda assim, por mais difícil que seja, vamos deixar o quintal bagunçado? Não. Vamos capinar, vamos carpir. Porque nós queremos deixar uma alma santificada para o nosso Deus. Por isso eu te convido, na torre de oração desse sábado, a fazer uma consulta ao jardim da sua alma. Verifique se há mato. Se os pecados forem recentes e os hábitos ainda não estiverem alojados, tira nesse sábado mesmo. Coloca novas coisas, pede perdão ao Senhor e recomeça. Mas se você notar que o mato está profundo, que criou raiz, você vai precisar de ajuda, de alicate para tirar, além de confessar ao Senhor, confesse a alguém que você conhece de confiança. Procure aconselhamento pastoral. Se o aconselhamento pastoral te indicar terapia, vá para a terapia. Se a terapia te indicar ao médico psiquiatra, também vá. Mas trate esse defeito do seu caráter, esse vício, essa lembrança do passado que te atormenta. Embeleze a sua alma para ser uma noiva bonita para o Senhor Jesus. Essa é a minha mensagem para você, para a torre deste sábado. Espero que cada um de nós possamos fazer uma faxina no quintal da nossa vida. Espero que essa mensagem te edifique como edificou a mim. Quero dar um aviso, vocês vão perceber que a partir de hoje, a lista presbiterial de oração não terá mais lista de pedidos específicos, apenas a lista padrão. Por quê? Nós vamos nos adequar ao Movimento Nacional de Oração. Quem ora nas torres nacionais sabe que não há lista de pedidos específicos dos intercessores. O Movimento Nacional de Oração, ele é um chamado ao serviço. O Movimento Nacional de Oração, ele nos faz buscar a Deus por causas espirituais. Cada irmão e cada irmã que tem os seus pedidos de oração pessoais, como eu tenho, nós devemos encaminhar esses pedidos aos grupos das igrejas locais. Toda igreja tem um grupo, grupo de mulheres de oração. Com certeza, na igreja local você tem algum grupo onde você pede oração e os irmãos correspondem. Então nós vamos enviar esses pedidos para os nossos grupos das igrejas. Por quê? Porque o MNO, a gente percebe pela lista do Movimento Nacional de Oração, que ele é um movimento por avivamento, para que Deus nos ensine a amar, nos ensine a servir, prospere o Evangelho na nossa igreja. E nós não devemos desviar o foco. Deus nos ama, Deus cuida de nós, o Senhor é bondoso, Ele ouve as nossas orações. Mas existe uma parte da nossa missão que inclui a gente esquecer das nossas questões, dos nossos queridos. É aquela parte no reino que a gente deixa tudo para trás. Pois bem, isso não significa abandonar as pessoas por quem nós oramos, não significa nos esquecermos delas. Nós temos a semana inteira para orar por esses pedidos. É aconselhável que você tenha um caderno de oração para você não esquecer os pedidos. É aconselhável que você pegue esses nomes e envie para as caixas de orações das igrejas. Inclusive eu vou combinar com uma pessoa de cada igreja local que copie. Eu vou fazer uma divisão dos pedidos para que escreva num papelzinho à mão e coloque na caixa de pedidos da sua igreja, para que todas as igrejas estejam orando pelos pedidos da torre.
mas nós não teremos mais a lista de pedidos específicos, tá bom? Nós vamos seguir o Movimento Nacional de Oração, porque foi graças a esse movimento que o nosso grupo surgiu. Nós somos submissos ao Movimento Nacional de Oração e eu particularmente creio que o Espírito Santo está direcionando o irmão Edgar, que é o idealizador desse movimento. Em breve nós ouviremos falar de um curso sobre oração. Nós vemos, pelas mudanças que vão acontecendo nas listas nacionais, que de alguma maneira as listas, elas seguem uma visão divina, uma visão de reino. Então nós vamos entrar nessa visão. Nós vamos dedicar a nossa hora de oração a orar por essa lista, que é muito diferente de qualquer lista. Porque a gente não tem o costume de orar dizendo: Deus, me ajuda a amar mais. Deus, ajuda a tua igreja a ser mais relevante para o bairro. Nós nem sempre sabemos o que pedir a Deus. Infelizmente, nós temos poucos alvos e causas espirituais para orar, além da conversão dos que nós amamos. Mas o Movimento Nacional de Oração nos desperta isso. Quando eu entrei no movimento, eu confesso que eu tinha dificuldade. Por que orar toda semana a mesma lista? Só que na medida que eu fui participando, eu percebi que a cada semana algo me desafiava naquela lista de oração. Eu me sentia constrangida com o IPI do Brasil. Meu Deus, a gente tem que ter projeto de amor. Meu Deus, a gente precisa disso, daquilo. Por isso eu te convido a seguir a nova lista presbiterial de oração, que pelo menos para hoje, para a Torre de amanhã, né, não vai ter alterações significativas, mas não haverá mais lista de pedidos específicos, tá bom? Quem quiser me informar durante a semana, motivos de louvor no meu privado, ficarei feliz em receber. Mas na torre nós vamos nos dedicar à proposta do Movimento Nacional de Oração. Nós vamos orar em concordância com eles, tá bom? Mas eu repito, envie os seus pedidos nos grupos das igrejas locais. Com certeza haverá intercessores. Existe também uma torre chamada Torre do Amor. É a única torre de todas as torres de oração do Brasil inteiro que recebe pedidos. Todas as demais seguem listas, tá bom? Então, caso você tenha pedido, você pode procurar o irmão Edgar para que cheguem a essa Torre do Amor. Mas, de toda forma, creia no poder da oração. Se você já pediu essa oração em outro grupo, Deus já está agindo. Não é a quantidade das orações que faz diferença. Não sejamos como os pagãos, disse Jesus no Sermão do Monte, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Com vosso Pai não é assim. Eles sabem do que vocês necessitam antes que vocês peçam a Ele. Por isso, vamos focar como torre de oração no venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Se nós cremos que esse movimento veio de Deus, vamos acompanhar. E é isso. Ótima hora de oração para você. Eu vou ficando por aqui. Sou reverenda Nayara, coordenadora da Torre de Oração Presbitério do ABC. Talvez vocês tenham notado que desde o sábado passado a torre ficou aberta no dia seguinte, não para pedidos e agradecimentos, mas para que cada pessoa respondesse o que significava a oração para ela. E assim vai ser. A cada semana o grupo ficará aberto no domingo para que cada um responda uma pergunta feita a respeito da oração. E vamos ver o que Deus vai fazer no nosso meio. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Jesus abençoe a todos e todas. Vamos orar? Deus de amor, gratos somos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigada
pelo Movimento Nacional de Oração, pela Torre de Oração do Presbitério do ABC, pela vida de cada intercessor, intercessora e plantonista, porque são todas essas pessoas que com seu trabalho voluntário, a sua dedicação de tempo, tornam esse ministério possível. Fortalece-nos, Senhor, acrescenta pessoas no nosso meio e nos ajude, Senhor, e ensina-nos a orar. Foi isso que os teus discípulos pediram. Nós também queremos aprender a orar como o Senhor. Que essas dinâmicas da torre de oração eduquem o nosso ego, nos levem além, porque nós mesmos podemos orar pelas nossas causas, mas o reino precisa ser buscado e aqui nós somos um corpo coletivo em busca de avivamento. Por isso, aperfeiçoa-nos cada vez mais. Derrama a tua graça sobre a liderança nacional do Movimento Nacional de Oração, sobre cada torre espalhada pelo Brasil. Essa obra nasceu no teu coração e há de prosperar para a tua glória. Amém. Amém.